Bem-vindo ao Olhar Indiscreto, o programa que dá a conhecer personalidades que se dedicam à investigação científica. Hoje o convidado é Rui Caldeira, oceanógrafo. Bem-vindo ao Olhar Indiscreto. Obrigado. Vamos começar por uma área de investigação, penso que é a sua especialidade, que certamente é no mínimo curiosa, que é o estudo de fluidos geofísicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no âmbito da oceanografia e da meteorologia é necessário nós entendermos como é que a movimentação dos fluidos interage com a Terra, não é? Com as montanhas, no caso da meteorologia, e no caso da oceanografia com as montanhas submarinas e com as ilhas e com os continentes. Neste caso, fluido entende-se a água do Exatamente. mar, os oceanos. O ar também é um fluido. E, portanto, as regras que estudam, as regras matemáticas que estudam os fluidos são as mesmas para o ar como para o oceano, como para a água. Portanto, é uma especialidade da oceanografia? Sim, poderíamos dizer que sim. A geofísica, normalmente o estudo da Terra, inclui o estudo da atmosfera e o estudo do oceano e portanto, sendo os meios, sendo a atmosfera e o oceano fluidos, é necessário nós compreendermos o comportamento desses fluidos com leis da física para podermos estudá-los em pormenor e podermos até gerar previsões sobre como é a evolução destes fluidos no planeta. Isso explica porque é que o seu trabalho pode ser feito, por exemplo, não sei se isto é uma visão muito simplista, a partir de uma fotografia aérea ou de uma foto de satélite da NASA. Sim. Ou de outra agência espacial qualquer, permite tirar conclusões, permite analisar pelo menos o que lá está. Sim, existe uma constelação de satélites à volta do planeta Terra que frequentemente... Portanto, existem satélites que são geoestacionários, que estão estacionados num ponto sobre a Terra, a uma determinada altitude, e existem também satélites que andam à volta da Terra. E toda essa constelação de satélites vão recolhendo informação sobre a superfície terrestre e vão guardando essa informação e vão descarregando essa informação para vários pontos na Terra e nós temos acesso, os investigadores têm acesso a uma grande base de dados de imagem que podem depois inferir a evolução e de vários processos que ocorrem à superfície terrestre. O que é que, em teoria, e de uma forma muito simples, é possível ver a partir no mar, olhando, por exemplo, uma fotografia da nossa zona do mundo, do nosso cantinho do mundo, ver a partir de uma foto dessas, o que é que se consegue perceber ou identificar ali? Conseguimos perceber, por exemplo, como é que o tempo interage com as nossas montanhas. Nós temos os ventos que vêm de norte e que depois chocam com as nossas montanhas, não é? E fazem uns fenómenos, umas perturbações, e isso consegue ser captado através do espaço. Não é por acaso que os livros clássicos que estudam as nuvens têm fotografias, desde os anos 60, têm fotografias da Madeira e de Guadalupe, no Pacífico, precisamente a testemunhar, a demonstrar a ocorrência desta perturbação que as ilhas causam na atmosfera incidente. Portanto, isto é um dos aspectos, chamam-se esteiras, da mesma forma que um carro ao se deslocar forma uma esteira, forma uma perturbação no ar, quando choca com o ar. Neste caso, a ilha está fixa num sítio e o ar é que se está a deslocar e há uma interação do ar com as montanhas, não é? Com as ilhas, e essas perturbações têm uma assinatura nas nuvens. E nós conseguimos captar isso através das imagens de satélite. Isto é um aspecto. E depois existem muitos outros. Nós conseguimos, através dos satélites da NASA e da ESA, medir as correntes de superfície, conseguimos medir a temperatura de superfície, que é uma informação muito importante para percebermos quais são os fenómenos oceânicos que estão a ocorrer, enfim, a rugosidade da superfície do mar. Existem muitos aspectos que nós conseguimos captar através de satélite que nos permitem depois fazer um estudo destes fenómenos dinâmicos. E nota-se mudanças, ou seja, na sua carreira de investigação, desde que começou a observar esse tipo de imagens, nota alterações que possam, por exemplo, consubstanciar aquela ideia de que há alterações no clima? Com certeza, com certeza. Os satélites existem. Eu lembro-me quando comecei a utilizar dados de satélite, um dos sensores foi mais ou menos nos anos 90 e tinha sido desclassificado. Toda aquela informação era confidencial, era propriedade do governo americano e foi desclassificada e posta à disposição da comunidade científica. E
E nós começamos a perceber alguns destes fenómenos pela primeira vez, nos anos 90, que foram recolhidos nos finais dos anos 60 e dos anos 70, ou seja, que já haveriam conhecimento. Portanto, esses sensores evoluíram muito, e existem cada vez um maior número de satélites, com mais resolução, ou seja, com mais detalhe. E, portanto, nós temos aqui a capacidade, hoje em dia, de agregar 10, 20, 30 anos de informação através destes satélites. Um cético poderá dizer que essa linha de investigação é um pouco, digamos, é algo romântico, mas qual é o contributo prático que tem na vida das pessoas? E essa é uma curiosidade interessante. Claro. De que maneira é que a observação destes fenómenos, dos fluidos, quer o ar, quer o mar, a água, podem, no fundo, ter influência na nossa vida, ajudar-nos a prever situações futuras, ajudar-nos até a nos precavermos contra catástrofes, por exemplo? Claro, claro. Tem em vários planos. No plano imediato, se nós não conhecermos bem como é que estes fenómenos atmosféricos ocorrem, como é que estes fenómenos físicos, atmosféricos e oceânicos ocorrem, nós não conseguimos prever. E, portanto, eu julgo que hoje em dia ninguém consegue, nenhum aeroporto levantaria um avião se não houvessem previsões meteorológicas. E, aliás, a previsão, os modelos de previsão são também a sua especialidade. O Rui também faz modelos de modelação, no fundo. Exatamente. Eu, na verdade, na minha carreira, tanto nos Estados Unidos como na Austrália e aqui em Portugal, eu acabei por me tornar um especialista no estudo dos fluidos e na sua interação com as ilhas, com as pequenas ilhas. E não somos muitos, a nível internacional. Orgulho-me muito de ser um ilhéu especialista nesta matéria. E um dos que mais publica também artigos científicos. Neste tema, sim. Neste tema, sim. Mas o que é interessante disto tudo é que existem particularidades das ilhas que estão pouco estudadas, mas que demonstram muito este impacto e esta assinatura climática que nós podemos extrair. Portanto, como eu estava a dizer, hoje em dia nenhum aeroporto funcionaria sem as previsões meteorológicas, nenhum navio iria para o mar sem ter previsões oceânicas, e para nós termos previsões precisamos de perceber como é que estes fluidos funcionam. E, portanto, uma abordagem de multiplataforma, que é aquilo que eu gosto de fazer, eu não sou fiel à ferramenta. Eu gosto do processo, eu gosto de estudar o fenómeno, e então utilizo desde satélites a modelos matemáticos, como também vou para o mar, ou utilizo aeronaves para, digamos, amostrar, para medir parâmetros in loco, para depois podermos juntar toda esta informação e percebermos esta dinâmica. Por exemplo, se tivéssemos hoje o conhecimento se tivéssemos em 1990, 91, o conhecimento que hoje existe do oceano, na altura da Maré Negra do Porto Santo, poderíamos ter feito alguma coisa de diferente? Ou isso permitiria concluir que a Maré Negra iria bater na costa do Porto Santo, mas não permitiria fazer mais nada? Quer dizer, permitiria nós definirmos planos mais objetivos e mais claros de quais seriam as áreas a intervir e quanto tempo é que levaria a chegar a Mancha, por exemplo, ao Porto Santo, à costa do Porto Santo. Teria um embate primeiro na costa norte ou na costa sul, etc. Portanto, conhecendo as correntes, conhecendo a dinâmica, no fundo, do oceano e do ar, as correntes e os ventos, poderíamos saber que há zonas mais vulneráveis do que outras, a qualquer problema de poluição. Poderíamos atempadamente dirigir esforços para talvez recolher, por exemplo, se existem um número limite de barreiras para conter o crudo. Essas barreiras poderiam ser, digamos, direcionadas para as zonas mais vulneráveis, por exemplo. Sem dúvida que sim. E hoje em dia isso está mais ou menos estudado, portanto, as zonas mais vulneráveis, por exemplo, da região, estão mais identificadas? Estamos a fazer isso em conjunto com a APRAM. Temos dois projetos, precisamente, para estudarmos as possíveis trajetórias de deslocação de transporte através das correntes de poluentes, como o caso do crudo, mas também pode ser com um derrame de combustível dentro e fora do porto, ou um derrame de um químico a partir de uma embarcação. Portanto, estamos neste momento, porque para nós chegarmos a poder prever com alguma segurança, exige um trabalho prévio relativamente
detalhado e rigoroso, e nós ainda não estamos capacitados para isso, mas estamos a caminhar nesse sentido. O seu percurso académico foi todo ele feito fora daqui. Primeiro na Inglaterra, foi uma opção consciente, porque era uma área que só podia estudar fora daqui. Havia a opção de estudar oceanografia em Portugal? Quando eu acabei o ensino secundário, efetivamente eu identifiquei duas vias para estudar oceanografia. Uma seria ingressar na Marinha e, se tivesse sorte, ir para a hidrografia e trabalhar no Instituto Hidrográfico e ser engenheiro hidrográfico. Chamada Marinha Branca. Exatamente. Seria uma das formas. E a outra, que existia na altura, a outra forma seria fazer o curso de Física Geral, e depois no terceiro ano, na Faculdade de Ciências, teríamos uma hipótese de ir para a Geofísica, e dentro da Geofísica teríamos a opção de Meteorologia e Oceanografia. Mas era uma opção essas eram as opções em Portugal? Exato. No momento, sim. Depois seguiu para o Reino Unido? Exatamente. Ao mesmo tempo, investiguei, por acaso, o engenheiro José Alves e Sousa, nessa altura, anunciou publicamente a possibilidade de nós irmos para uma universidade inglesa, que teriam custos semelhantes àqueles que eu teria se fosse para Lisboa, para o continente em geral, e por isso decidimos que seria um melhor investimento se eu fosse para a Inglaterra. Há uma diferença, penso que hoje não sei se será tão acentuada, mas naquela altura, isto era nos anos 90, portanto, 92, havia uma noção de que o meio académico português era muito clássico, muito conservador, aquela ideia de que o professor dava as aulas no estrado e que as aulas eram em anfiteatro, e as universidades anglo-saxónicas, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos, eram, enfim, ambientes um pouco mais distendidos. Sem dúvida. Isso sentiu-se, essa diferença? Senti muito. Eu não conheci muito bem o ensino português. Mas essa noção informal notou-a lá? Sim. Eu nunca fiz praxe, por exemplo. Nunca participei em nenhuma praxe. Nunca fui alvo de praxe nem na Universidade Inglesa, nem na Universidade Americana que frequentei. Mas hoje dá aulas curiosamente, o Rui Caldeira dá aulas também no Instituto Abel Salazar, que é uma faculdade de Ciências Biomédicas, onde também, força desse classicismo, ainda existe a tal noção do professor no estrado, ou não? Ainda já não existe? Eu acho que eu não dou aulas no estrado, eu dou aulas no anfiteatro, e eu estou cá em baixo e eles estão todos no anfiteatro, portanto... Mas considera essa exceção a regra no Abel Salazar? Talvez eu sou das pessoas mais novas e sou muito informal no trato, não gosto que me chamem professor, e tenho uma abordagem um pouco liberal. Mas sim, eu noto que em Portugal cultivou-se muito uma distância entre o professor e o académico e o aluno, não é? E na Inglaterra eu nunca senti isso, em absoluto. E isso tinha vantagens? Essa proximidade? Sim, tinha muitas vantagens, porque essa disponibilidade permitia haver uma maior interação. E eu acho que isso é positivo para o ensino, para a aprendizagem. Portanto, o aluno precisa de se sentir confortável em perguntar ao senhor professor ou à pessoa X e não ao senhor professor, e sob pena de ser chamado isto ou aquilo, não é? Estar livre de poder discutir até, porque o conhecimento, nem todas as áreas do conhecimento estão bem definidas, e, portanto, a um nível académico, ao contrário da escola secundária, nós discutimos frequentemente hipóteses contraditórias, não é? E, portanto, é interessante poder discutir escolas de pensamento distintas, não é? E essa abertura no regime anglo-saxónico foi muito positiva, principalmente para o desenvolvimento do pensamento crítico, que é muito importante para a investigação. O doutoramento foi logo a seguir, mas nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, exatamente. Em Los Angeles, concretamente? Exatamente, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi com financiamento regional. Portanto, eu acabei o mestrado e acabei por definir que esta área de interação com as ilhas era aquilo que eu queria fazer e queria expandir, e procurei as pessoas a nível mundial que tinham publicado e que tinham feito mais trabalho nesta temática, e entrei, portanto, vim para cá e consegui identificar possíveis áreas de financiamento para a minha formação, e
e realmente acabei por concorrer a várias universidades nos Estados Unidos, entrei em 5 e escolhi a Universidade da Califórnia. E como era o ambiente académico e não só, da própria vivência? Los Angeles está, para nós madeirenses, tem um certo imaginário, não é só para nós madeirenses, acho que é um pouco geral, não é? Sim, Enfim, a terra das mulheres bonitas, dos carros bons, dos claro. atores e atrizes, não é? Sim, tem muitas pessoas querendo ser algo na indústria cinematográfica, é aquilo que nós chamamos wannabes. Tem um ambiente social muito dinâmico, mas eu penso que também a Califórnia é o estado onde nasceu a cultura hippie nos Estados Unidos. E é um estado muito liberal. É um estado em que se pratica muita yoga, em que quase tudo é aceitável, não é aquele estado conservador. Os Estados Unidos têm muitos contrastes. É um país muito grande, tem um desafio muito grande que é ser um melting pot, ou seja, ser uma fusão de muitas culturas, e isso cria alguns desafios sociais. E na Califórnia, ao contrário da Inglaterra, eu nunca me senti um estrangeiro. Eu senti que poderia expressar a minha opinião e que os meus colegas, se não eram eles estrangeiros, se os pais não eram estrangeiros, os avós com certeza que eram estrangeiros. E, portanto, eu senti um ambiente muito acolhedor e muito liberal, e a minha opinião valia tanto como a opinião de um americano. Mas não era uma espécie de extraterrestre numa cidade em que toda a gente quer ser modelo, ator ou atriz, ou ter uma carreira nos negócios, enfim, no mundo do espetáculo, querer ser cientista, ou pelo menos fazer doutoramento, faz de si uma espécie de outsider, não é? Em Los Angeles? Fazia. Estou a perguntar. Não senti isso, porque, na verdade, Los Angeles tinha muita diversidade, não é? Efetivamente, os grandes estúdios estavam lá e isso era interessante. Conseguimos ver e conseguia ter acesso a muitos eventos. Mas a cidade não é só isso? Não, em absoluto. A cidade é muito mais do que isso e oferece oportunidades em várias frentes, não só em termos de formação. Por exemplo, a Universidade da Califórnia Los Angeles julgo que é a 20ª mais cotada a nível mundial, nos rankings mais respeitados, e, portanto, tem uma boa reputação e noutras áreas também. E depois a opção de ir para a Austrália, no pós-doutoramento, foi também por surgir a oportunidade com investigadores de renome internacional? Sim, na altura, quando estava em Los Angeles, havia uma oportunidade de ir para o Caltech, o Jet Propulsion Laboratory tinha uma relação muito próxima com o meu departamento. Caltech é uma universidade também da Califórnia. Exatamente, da Califórnia, e era em Pasadena, que era relativamente perto de Los Angeles. E eu achei que precisava ainda de um desafio maior e queria ter outras experiências. E a Austrália sempre me atraí, porque um dos meus coordenadores da tese de doutoramento trabalhou muitos anos na Austrália, e foi na Austrália que ele investigou muito a interação destas pequenas ilhas que haviam nos recifes de corais com o oceano e com a atmosfera, e, portanto, eu queria também explorar um pouco essa temática no ambiente australiano, e foi realmente muito enriquecedor, porque é muito diferente do ambiente... não é muito diferente, mas é um pouco diferente da cultura americana. É um meio, sobretudo, social, não tanto académico? Ou academicamente também há diferenças? Academicamente, o meio anglo-saxónico é muito idêntico, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, Canadá. Também tive algumas interações com universidades no Canadá. Eu julgo que o ambiente anglo-saxónico é muito académico, é muito idêntico. Agora, socialmente, obviamente que o australiano é um indivíduo que gosta do ar livre, gosta de fazer muitas atividades ao ar livre. Enfim, é outra cultura. Foi o que a marcou mais, pelo que estou a ver, o que o entusiasmou mais. Sim. Podia ter lá ficado se quisesse? Não sei, por acaso essa oportunidade nunca se proporcionou, mas sim, se hoje em dia, por exemplo, houvesse uma oportunidade de voltar a determinados sítios da Austrália, porque a Austrália também é um país, é um continente também relativamente grande e existe muita diversidade. Se existisse alguma oportunidade interessante, eu talvez consideraria isso. Rui Caldeira, quando voltou à Madeira, começou, enfim, continuou a trabalhar, a investigar aqui, associado também às instituições que há aqui na Madeira. Senti-se um pouco estrangeirado na altura, portanto, olhavam para si aqui sim como um extraterrestre. Sim. Eu lembro-me daquilo que as pessoas dizem quando as pessoas vêm, por exemplo, da Venezuela ou
todos os países latinos que metem sempre algumas palavras em espanhol. Eu tinha sempre aquela tendência e ainda tenho, infelizmente, como aprendi os termos técnicos e mesmo em discussões com amigos e família, às vezes ainda saem-me os termos, sai uma palavra em inglês e não me sai em português. Sem dúvida que há um choque cultural quando nós regressamos. Eu, por exemplo, tive 12 anos fora. Habituei-me a este ambiente liberal de pensar livremente, de trabalhar livremente, com rigor, de ir à procura de financiamento, de executar projetos e, portanto, não estava muito preparado para este espartilho, às vezes, que eu sinto na academia portuguesa. Portanto, aqui ainda se cultiva a ideia de que a credibilidade está no fato e na gravata. Em algumas classes, em algumas atividades, infelizmente, sim. Mas isso, entretanto, tem mudado ou não? Sim, eu noto uma evolução positiva. Uma história caricata, por exemplo, é quando eu cheguei em setembro e durante vários meses eu andava como andava na Califórnia, com shorts, algumas calças ainda tinham um buraquito ou outro, e isso chocava muito a minha família. Por exemplo, eu cheguei a ouvir comentários como é que um doutor pode andar de shorts? Ou então eu usava aquelas bolsas, não é? Que ninguém usava, não é? Como é que andas de bolsinha? E, portanto, havia muita enfim, sensibilidade e, de certa forma, uma falta de liberdade de pensamento. E é uma coisa que eu não estava habituado, principalmente vindo da Austrália e da Califórnia, que eram ambientes muito mais liberais. E hoje em dia, sente que se adaptou mais a este relativo conservadorismo, ou este relativo conservadorismo também evoluiu? Foi um bocadinho uma convergência? Um pouco dos dois. A minha esposa já não me deixa sair com as calças com furinhos e com os shorts. Mas não é por ser doutora. Espero bem que não. Espero bem que não, mas também sinto que há mais aceitação por parte dos madeirenses para pessoas com diferentes visuais e com diferentes maneiras de pensar. Na questão principal, nestes já quase 20 anos que tem da Madeira, de investigação aqui na Madeira, há uma transformação que é de cada vez parece haver uma geração mais nova, com mais investigadores a fazer investigação em mais áreas. Sim. Tem um contributo seu nesse processo, nesse alargamento da investigação que se faz na Madeira ao mundo? Espero que sim, dentro do possível, e tentei sempre manter-me fiel à cultura anglo-saxónica, em que nós não somos instituições, nós somos pessoas com ideias próprias e temos que ir à procura de fundos e temos que executar temos que conquistar fundos para executar projetos. Esses projetos têm que ser avaliados por mérito e as pessoas têm que ser avaliadas por mérito e nós temos que produzir resultados ao fim desse investimento público. Mas essa noção não existia, ou seja, havia um conjunto de investigadores que estavam ligados a instituições que já existiam, instituições desde museus, no caso havia também a Estação de Biologia Marinha e a Universidade da Madeira. O seu percurso não passa diretamente por essas instituições? Não, mas existe muita ciência que foi feita e que está a ser feita nas instituições com muito mérito. A questão é que a cultura de investigação não estando implementada na Madeira há muitos anos, não tendo havido um investimento significativo, porque nós andávamos sempre na cauda da Europa do ponto de vista de investigação, de investimento em investigação. Por exemplo, quando eu comecei há relativamente pouco tempo no Projeto WOM, o professor nos anunciou que o investimento em ciência era menos de 0,1% do PIB, agora já vamos quase em 1% do PIB, portanto houve aqui uma evolução muito significativa. E as entidades, portanto, sem investimento também não há resultados, e as entidades regionais fizeram um esforço sobre-humano para fazer alguma investigação, mas não eram vocacionadas para a investigação. Portanto, não eram 100% vocacionadas para a investigação. O museu tem a sua incumbência de fazer divulgação de ciência, de construir e cultivar coleções e
conservar coleções de organismos. Enfim, no caso dos museus, a Direção Regional das Pescas tem a incumbência de assessorar o Governo Regional nas políticas de pesca, portanto, não são, embora haja alguma investigação que era feita nessas instituições, era quase por carolice, digamos assim, dos próprios... Mas a inovação que trouxe e que outros trouxeram foi então a iniciativa de um investigador, portanto um académico que não está ligado a uma universidade, poder ser capaz de conseguir financiamento, financiar Exatamente. a sua própria investigação. Exatamente. É isso que acontece hoje em dia. Sim, é isso sim, que o sim. Rui Caldeira faz e dá trabalho a outras pessoas também. Exatamente. Eu acho que isso é a grande mudança de paradigma que nós queremos implementar na nova geração, que é não fiquemos só dependentes do investimento público que é feito nessas entidades. Temos que ter ideias inovadoras, temos que saber quais são os instrumentos financeiros disponíveis no nosso horizonte para financiar essas ideias investigadoras, temos que ir à procura desse investimento e depois, para nos tornarmos competitivos, temos que justificar. Esta parte é muito importante, temos que justificar esse financiamento com resultados. Temos que publicar, temos que divulgar esses resultados e temos que colocar essa informação à disposição do público em geral. Mas para chegar à porta dessas instituições e conseguir financiamento, se não tivesse havido um percurso, no seu caso, internacional, conhecendo pessoas pelo caminho, fazendo coisas em várias áreas, trabalhando muitos anos para conseguir isso, teria sido possível conseguir esses financiamentos? É que estamos a falar, no conjunto dos investigadores do Observatório Oceânico da Madeira, milhões de euros. Sim, neste momento estamos a gerir uma carteira de projetos na ordem dos 3,8 milhões de euros. Mas, quer dizer, eu não gostava de particularizar o sucesso do Observatório só em mim. Existem muitos outros investigadores mais jovens que não tiveram percursos internacionais e que estão a ter agora muito sucesso porque adotaram esta perspectiva de que, sim senhor, querem estudar este tema ou aquele tema, ou este organismo ou aquele organismo, procurem financiamento. Não dependam só do financiamento que está à disposição. Portanto, foi mesmo a atitude geral das pessoas, dos investigadores. Sim, eu tentei contribuir para a implementação. E claro que, evidentemente, que as pessoas começam a ver, julgo eu, começam a perceber, eu e os meus colegas no Observatório, começam a perceber que quem cria este dinamismo também tem capacidade de contratar, de dar emprego a muito mais pessoas e isso também gera mais resultados e esses resultados também têm mais visibilidade internacional e logo nós começamos a ser considerados a nível internacional como uma região que também produz conhecimento. O que não há é trabalhos para a vida. E, efetivamente, a investigação não há trabalhos para a vida. Eu concordo com a visão de um professor da Universidade de Princeton que dizia que todos os investigadores deveriam ter contratos de 5 anos. E durante esses 5 anos eles eram alvo de avaliação. E se eles tivessem capacidade de efetivamente captar financiamento, produzir conhecimento, teriam mérito e logo continuariam a sua carreira de investigação. Se acomodassem a um lugar efetivo e se não fizessem por produzir mais e melhor conhecimento, não seria renovado. Portanto, isto não é bem a realidade americana, mas é quase. Um desafio que também penso que se coloca aos investigadores de hoje em dia é divulgar mais e até divulgar melhor aquilo que fazem, para não ficar aquela ideia que, pronto, são ali feitas umas investigações, uns laboratórios assim um bocadinho escuros, onde se investigam uns bichinhos que ninguém sabe, às vezes até nem se conseguem ver. Claro. Isto não corresponde à realidade, já começa a haver essa maior ligação ao meio e às pessoas, ao cidadão comum, para perceber o que vocês fazem, ao fim e ao cabo. Sim, a maior parte dos projetos exige que exige uma componente de promoção, divulgação, educação e, portanto, nós temos que prever isso e temos que executar. Mas nós aqui na Madeira, as Nações Unidas têm um grupo de trabalho que está focado nas pequenas ilhas, os SIDS, Small Island Developing States, e eu acompanho muito o trabalho desse grupo e eles produzem alguma documentação que está disponível na internet e uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo é que nestas regiões com pouco desenvolvimento da investigação científica, a investigação científica deve ter alguma aplicação.
porque às vezes é difícil financiar a investigação fundamental, só a investigação fundamental. E, portanto, e depois houve uma escola de pensamento que foi depois desenvolvida por um professor da Universidade de Princeton, que infelizmente já faleceu, em que faz a distinção entre a investigação fundamental aplicada e a investigação comercial, digamos assim, aquela que o Edison fez para, por exemplo, descobrir uma lâmpada. Ele queria vender a aplicação da tecnologia, vender as lâmpadas e implementar a utilização da eletricidade, mas toda a investigação fundamental que levou ao aparecimento das lâmpadas não foi feito pelo Edison. Mas então a nossa ciência daqui da Madeira coloca-se alguns entre os modelos puramente teóricos e os do Edison são puramente comerciais. Exatamente, e é isso nós chamamos investigação inspirada pelo utilizador. Ou seja, a detecção de um problema e a procura de uma resposta. Exatamente. Um problema concreto. Exato. E isso o Donald Stock, esse tal professor da Universidade de Princeton, designou por o paradigma de Pasteur. Pasteur, quando Pasteur tentou quando tentou encontrar a penicilina, ele estava a tentar resolver um problema, que era um aumento significativo dos óbitos nos seus pacientes. E, portanto, ele tentou encontrar uma solução para um problema, mas ele teve que ir à investigação fundamental, perceber quais eram os organismos que estavam a causar aquele problema e o que é que ele poderia colocar nesses organismos para controlar a Transpondo isso para a oceanografia e para os projetos em que está envolvido agora, que problemas concretos é que está a procurar resolver? Então, estamos a trabalhar em várias frentes. Na frente da meteorologia, nós queremos melhorar os modelos de previsão à escala continental, têm determinados requisitos e não funcionam nas ilhas. E, por exemplo, os modelos de previsão que poderiam ajudar no combate a incêndios, no combate à poluição urbana, no melhoramento da utilização, por exemplo, do aeroporto. A especificidade da nossa orografia exige uma abordagem, um modelo meteorológico que não é o mesmo daquele modelo e que não tem a mesma parametrização dos modelos continentais. Porquê? Porque há muitas mudanças a uma escala micro. Exato, a uma escala micro e, portanto, os modelos têm que ser capazes de replicar aqueles fenómenos muito, muito locais. E, portanto, nós estamos a trabalhar intensivamente, em conjunto também com o IPMA, em melhorar os modelos, por exemplo, à escala urbana, no Vale do Funchal. Porquê? Porque se nós melhorarmos estes modelos, no caso de um episódio de um incêndio, nós podemos prever, por exemplo, qual vai ser a possível evolução desse incêndio na região, ou, por exemplo, se nós quisermos perceber qual é o impacto da pluma urbana, da pluma de poluentes urbana, como é que os poluentes se mexem ao longo do dia na atmosfera, precisamos de ter capacidade de resolver esses processos físicos à escala do Funchal. Mas o que é que as ilhas têm, uma ilha como a Madeira tem, que a torna tão específica nesse aspecto desses fenómenos micro que, por exemplo, uma região continental não tem? Qual é a diferença? Uma concentração de montanhas e vales. A montanha e o vale modifica a deslocação digamos, do fluido, do ar. E essa modificação, devido ao aumento de calor ou à aceleração, porque há digamos, uma compressão do ar em determinados vales, há uma aceleração e depois há um relaxamento quando se chega sobre o mar. E, portanto, há uma grande diversidade, desculpe, obrigado. Diversidade orográfica que promove grande variabilidade nestes regimes. E, portanto, enquanto que, por exemplo, numa zona continental, as distâncias entre os vales e as montanhas são muito maiores e, portanto, não é tão crítico esta resolução local. Portanto, situações como fenómenos, isto é aplicável, por exemplo, à costa. Por exemplo, a dinâmica de uma baía não é igual à dinâmica de outra baía. Portanto, aliás, tivemos aqui um problema recente com a Marina do Lado de Baixo, que é um pouco assim, não é? Uma consequência disso. Portanto, esse tipo já está suficientemente estudado, esse conjunto de fenómenos, ou é um processo que ainda vai quase que a começar? Eu julgo que estamos um pouco atrasados, mas estamos na linha da frente. Porque, por exemplo,
Nós temos nós estamos a trabalhar em várias frentes e uma delas tem a questão da orografia, das montanhas, dos vales, mas também tem a questão do oceano. E então a nossa atmosfera interage muito com o oceano. E, portanto, nós estamos a nos especializar aqui na região, no Observatório, na utilização de modelos acoplados, ou seja, de modelos atmosféricos encaixados em modelos oceânicos. E há uma troca muito importante entre a atmosfera e o oceano que nós estamos a conseguir resolver. Mas quando dizemos modelos, é um modelo teórico ou há depois um modelo físico que simula as condições de... É um modelo físico, exatamente, é um modelo físico. São os modelos que nós utilizamos para fazer as previsões. Inclusive nós temos uma aplicação que está disponível para telemóveis que produz previsões regularmente. Nós colocamos toda essa informação disponível à comunidade. Qual é essa aplicação já agora? Madeira Weather. E essa baseia-se no trabalho que é feito pela investigação do Observatório Oceânico. Exato. Portanto, nós temos uma aplicação nós corremos uns modelos claro, que sabemos que não estão perfeitos à escala micro, mas que já diferenciam, por exemplo, o tempo entre o Funchal e Câmara de Lobos e o Funchal e Santa Cruz e, portanto, esta orografia modifica essas condições ambientais e nós conseguimos fazer previsões que revelam essa modificação e por isso temos tido algum sucesso na disponibilização, mas é preciso mais trabalho. Se nós quisermos ir, por exemplo, à aplicação dos fogos, a escala que nós estamos agora a utilizar não é suficiente. Ou se nós quisermos perceber porque os fenómenos atmosféricos, como é que os fenómenos atmosféricos afetam, por exemplo, o aeroporto da Madeira, a escala que estamos a utilizar atualmente não é suficiente. Mas escala em que sentido? Escala espacial, em termos de tamanho, em termos de resolução espacial. E como é que podem ultrapassar esse problema? Temos que estudar como é que o aumento da resolução destes modelos, da resolução espacial destes modelos, modifica os fenómenos e se conseguimos ou não comparar bem esses cálculos com a realidade. Portanto, aferindo estes modelos, fazendo um estudo em que nós vamos aumentando a complexidade e a resolução espacial destes modelos, comparando sistematicamente com observações, nós vamos ganhando confiança até estarmos ao nível que efetivamente podemos gerar previsões. Portanto, é uma questão de tempo, não é uma questão de não haver a tecnologia, não haver não, os recursos, em absoluto. É mesmo uma questão de tempo. É mesmo uma questão de dar-nos tempo para nós aprimorarmos a tecnologia, para podermos depois disponibilizar informação fidedigna. Portanto, e terão dado no final ou numa fase mais avançada do processo um contributo para melhor previsão meteorológica oceanográfica, e melhor previsão até de catástrofes. Em caso de catástrofes... Do comportamento dos fenómenos. Sim, e nós temos visto nos últimos anos que nós estamos muito mal preparados para lidar com estas catástrofes, porque as entidades que nos assessoram no âmbito destas previsões meteorológicas e oceanográficas não têm esta capacidade de resolver estes problemas à escala das ilhas. E, portanto, isto merece um investimento nosso. Nós não podemos pedir ao IPMA, com todas as dificuldades financeiras que existem em Portugal, para resolver também os nossos problemas. Nós também temos que fazer um movimento proativo e dizer assim, nós temos aqui fenómenos específicos, locais, únicos que precisamos de entender. Vamos investir em conjunto com as entidades nacionais e internacionais e vamos dar um contributo nosso para o melhoramento destes sistemas de previsão. Rui Caldeira, de que maneira que esta noção de aquecimento global ou de mudança, alterações climáticas à escala global afeta a Madeira? Ainda também é pouco conhecido, mas os estudos que têm sido feitos e eu acho que existe muita falta de medidas sistemáticas, ou seja, as Bermudas têm uma boia há 30 anos e, portanto, nós, se analisarmos os dados da boia das Bermudas ou há 50 anos, portanto, se nós analisarmos dados de 50 anos, nós podemos perceber estas tendências. Aqui na Madeira nós não temos medidas sistemáticas, à parte de algumas das estações meteorológicas em terra, no mar, e o mar é um bom indicador por ser um meio mais difícil de fazer variar as temperaturas médias do que o ar e por ser mais conservador, nós precisávamos de ter medidas sistemáticas de longo prazo para podermos aferir esses impactos e não temos. Mas há também quem diga que, apesar de haver essas alterações climáticas à escala global, também
o clima também tem ciclos, ou seja, períodos de vários anos com maiores temperaturas, depois um ligeiro arrefecimento, períodos com mais chuva, depois uma ligeira seca. Isto também é verdade, existem ciclos no clima. Sim, mas segundo esses ciclos nós devíamos estar a entrar numa era glacial e estamos a sofrer aquecimento global. E não podemos ignorar o facto dos dados científicos sugerirem que no Atlântico existe um grande aumento da concentração de dióxido de carbono antropogénico, ou seja, produzido pelo homem. Nós sabemos, existem formas de distinguir o dióxido de carbono natural, aquele que é emitido pela respiração, do dióxido de carbono que é emitido pela queima de combustíveis fósseis. E esse dióxido de carbono tem uma assinatura própria. E o que tem acontecido ao longo dos últimos 20, 50 anos é que os investigadores agora já conseguem. Antes nós tínhamos dados de longo prazo, por exemplo, no Havaí, que sugeriam realmente que havia este aumento de temperatura. E depois os céticos diziam assim, mas isso são só dados de 60 ou 80 anos. E depois os cientistas foram à Antártida e ao Ártico e conseguiram extrair, digamos, cores de gelo em que tinham bolhas de ar com essa idade. E ao analisar a concentração de dióxido de carbono antropogénico nessas bolhas de ar, conseguimos ver que, se analisarmos a concentração de dióxido de carbono nos últimos 1000 anos, efetivamente, nos últimos 100, houve um aumento abrupto e significativo da concentração de carbono. Por causa do homem. Por causa da Revolução Industrial, e todo esse carbono é sequestrado no oceano e essa assinatura está presente. Mas é um fenómeno reversível, embora difícil. Isso é discutível. A discussão é essa, se vamos ainda a tempo de reverter este fenómeno. Quer dizer, o que nós vemos, apesar de não termos medidas sistemáticas, o que nós vemos é que, por exemplo, está efetivamente a existir uma das consequências é um aumento significativo do número de tempestades e da intensidade dessas tempestades. Pois bem, estamos a notar isso nos últimos 10 anos. Um aumento das temperaturas médias da água, por exemplo, aqui na região. Estamos a aumentar isso, estamos a verificar isso. Um aumento, por exemplo, com isso existem uma série de espécies exóticas que começam a aparecer. Portanto, existem já indicadores claros de que, efetivamente, nós estamos embranhados numa mudança climática grave. Os cientistas não contribuem diretamente para as decisões políticas, embora não sejam políticos, e, no entanto, são afetados muitas vezes. E esta questão do aquecimento tem muito a ver também com o estado de espírito dos grandes líderes mundiais. E agora, nos Estados Unidos, parece que há um problema de contribuir para se manter nas rotas, tentar travar o aquecimento global do planeta. Temo que, por outro lado, o acesso à informação, no fundo são satélites da NASA, que foram criados inicialmente para espionagem, possa se tornar mais difícil também. Eu espero, sinceramente, que não. Antes de eu conseguir utilizar muita informação da ESA... A ESA é a Agência Espacial Europeia. É mais difícil utilizar e ter acesso à informação da European Space Agency, que nós temos uma contribuição líquida. Tem sido, agora parece que a política vai mudar, mas tem sido mais difícil nós termos acesso à informação da ESA do que a informação da NASA, da NOAA, das instituições americanas. E, efetivamente, os Estados Unidos têm uma política de disponibilização de informação. Enquanto que os europeus não. Os europeus ainda têm aquele sentimento de que guardam informação e não disponibilizam informação, porque um dia vão utilizar a informação e essa informação acaba por se perder. E isso é um contributo mundial muito importante que o governo dos Estados Unidos e que os cientistas e que as entidades científicas dos Estados Unidos dão ao mundo. E muita gente não está, digamos, ciente desse contributo. E são eles que pagam. Enquanto que a ESA nós pagamos e temos dificuldades de acesso, os americanos pagam para colocar satélites, para efetuarem medidas, para colocarem boias no mar, para sistematizar a recolha de informação, e toda essa informação muita dessa informação, eu diria que 80% a 90% dessa informação está disponível à comunidade internacional. Uma última pergunta que é um pouco teórica, também pensando no futuro. Em teoria é possível nos adaptarmos ao ritmo de aceleração desse aquecimento, à subida das temperaturas, a cada vez mais catástrofes naturais, ou isso é uma questão que também está a ser discutida e para a qual não é possível dar uma resposta? Eu acho que
julgo que atualmente ninguém tem uma resposta para se é possível ou não reverter o aquecimento global e qual a velocidade das mudanças que estão a ocorrer. O que eu acho que é possível é, a nível individual, nós tomarmos consciência de que está a haver uma mudança e mudarmos os hábitos, adaptarmos o nosso modo de vida para contribuir cada vez menos para que isso ocorra. Por exemplo, não andarmos sozinhos nos automóveis, tentarmos investir em tecnologia elétrica, termos hábitos de consumo saudáveis. Portanto, todos esses contributos multiplicado por 5 bilhões, ou vá lá, seja lá quantas pessoas decidirem fazer isso, eu acho que vai ter um impacto mais significativo. Pelo menos a retardar os fenómenos. Exato. Esse é, digamos que é a esperança da comunidade. Rui Caldeira, muito obrigado por ter vindo aqui partilhar este percurso connosco. Foi o Rui Caldeira no Olhar Indiscreto. Até à próxima.